Aleluia, glória a Deus, é graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? O Mateus está meio com vergonha de falar, eu vou falar por ele, aleluia. Dia 1º, sexta-feira, esse culto de cura e libertação, eu quero que você esteja aqui, está toda a igreja convidada, está toda a igreja convocada, vai ser um culto poderoso, separado, nós vamos orar por milagres, eles vão estar orando por milagres, não só cura física não, é todo quanto é tipo de milagre. Você não pode perder esse culto, você precisa trazer alguém para esse culto. Eu acredito que Deus vai manifestar poderosamente aqui, irmão, e nós temos testemunho desses cultos. Eu acredito que Deus vai usar esses irmãos aqui, que vão estar aqui ministrando, né, como instrumento mesmo, e você vai sair daqui, com certeza, com um milagre, né, em nome de Jesus. Arrumar minha camisa atrás. Aqui? Na onde? Aqui? Aqui? Obrigado. Aleluia. Eu estou combinando com os servos. Não tô, não, aí, vocês não veio dessa cor hoje, né? Olha aí, eu falei, hoje eu vou igual os irmãos. Oh, Jesus, vocês eu te falar, viu? Mas, irmãos, dia 1º, vem estar conosco nesse culto, vai ser... Convide alguém, irmãos, que estiver enfermo mesmo, pode trazer, cadeirante, doente, traga aqui, por favor. Deus vai operar tremendamente, você vai ver, em nome de Jesus. Então, nós tivemos a nossa conferência, né, irmãos, ontem, a última conferência da Vinha Pantanal, regional, e eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, que foram lá nos prestigiar, participar. Foi um tempo marcante, profético para nós como igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se dispuseram a estar lá, né, foram estar conosco. E aqueles também que não foram, na próxima você vai, em nome de Jesus, você vai estar conosco. A próxima vai ser em São Gabriel do Oeste, né, nós vamos ter a próxima conferência lá. Agradecer aos irmãos da equipe de louvor que nos serviram lá o dia inteiro, né? Foi algo tão poderoso, foi um louvor muito, todo mundo ficou impactado. Então assim, eu quero agradecer aos irmãos, muito obrigado, os irmãos da mídia também que trabalharam conosco, nos abençoaram demais, os irmãos da equipe de som. Na verdade a nossa igreja toda fez ali, né, presença. Nosso alvo era 150 irmãos para ir para a conferência, nós levamos 242 irmãos na conferência, para a glória de Deus. Foi uma conferência poderosa demais, e estou até meio rouco aqui. Hoje de manhã foi muito ruim minha pregação aqui, porque eu estava muito ruim, muita dor de cabeça, fiquei com a garganta doendo, mas eu estou aqui e acredito que o Senhor vai fazer algo aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Ontem estava um pouco calor lá dentro, nós não sabia se era fogo do Espírito, se era calor, não sabia mais o que era, porque Deus nos pegou de forma extraordinária. E outra coisa só, antes de eu começar a ministrar, amanhã nós começamos o culto de vida conjugal, o curso de vida conjugal, começamos segunda-feira passada. Amanhã nossa segunda aula, amém, de vida conjugal. Estamos com 20 casais, maior turma que nós já fizemos, de 20 casais no vida conjugal. E amanhã a segunda aula, né, os irmãos aí não percam, os irmãos que já estão conosco no vida conjugal. E dia 16 de outubro, nós vamos ter aqui no nosso prédio um seminário. Esse seminário Afiando Machado é para a liderança da igreja, para todos os líderes de célula, discipuladores, obreiros e pastores, amém? Nós vamos aqui estar com todos os prédios aqui da capital e também os pastores do interior do estado, alguns vão estar conosco, vai ser para toda a liderança, amém, irmãos? Então, até então, né, alguns irmãos perguntou se líder de treinamento pode vir. Até então, só líder, por enquanto. Se tiver alguma vaga, nós vamos avisar os irmãos. Se puder participar, os irmãos, eu aviso. Mas por enquanto é só para liderança mesmo. E nós vamos ter um custo de R$25, incluso o almoço. Você já vai ganhar um almoço muito gostoso. Se você quiser pagar R$30, você ganha uma Coca-Cola. Amém? Você aqui comandando, né? Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor Jesus. Que chuva abençoada também, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Chuva de bênção, Deus é poderoso demais, mandou uma chuva para nós, bom sinal. E vamos aqui então, nos mandamentos da graça. Pastor, o senhor falou que não tem mais mandamento da lei. Não tem da lei, mas da graça tem, amém? Nós vamos hoje compartilhar, e vamos aqui
juntos, à luz da palavra do Senhor, tirar algumas coisas da nossa mente em relação à questão de mandamentos. Nós às vezes nos relacionamos com Deus na base de merecimento, na base de mandamento, né? Graças a Deus nós já estamos bem doutrinados a respeito da graça e do favor de Deus, mas nós precisamos assim, não podemos parar de falar, nós temos que estar sempre meditando nisso. E hoje nós vamos compartilhar com você sobre os mandamentos da graça do Senhor. E eu acho que esse é um estilo de vida que todo cristão precisa compreender, para que ele possa se relacionar com Deus de maneira certa, maneira correta, e desfrutar de todo o favor, de toda a graça, de tudo aquilo que Deus tem liberado para nós. Eu acredito em nome de Jesus que nessa noite você vai sair daqui compreendendo tudo isso. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: tendo em vista que não se promulgue, eu vou ler na minha versão, eu acho que, pode deixar aí, não tem problema não, mas deixa eu ler ela na minha versão. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para quem? A lei não é feita para o... Tem justo aqui hoje? Tem justo aqui ou não? Está dividido, hein? Tem justo aqui, irmão? Levante a mão, deixa eu ver. Tem uns que não levantam, fica com medo de... né? Mas tem justo aqui ou não? Então olha só o que a Bíblia diz: sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas, diz o texto. Olha só, nunca foi da vontade de Deus, irmãos, que o homem vivesse pela lei de Moisés. Às vezes você acha que a lei é só 10 mandamentos, não é. Se você quiser conhecer um pouquinho da lei, lê Deuteronômio capítulo 28. Lá nós temos 630 leis, é isso? Cadê o seminarista? Quantas leis são? 630? Me ajuda aí. 630 leis. Então não é só apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos só se resume a lei. Mas preste atenção no que eu quero te falar. As leis são aqueles mandamentos de que o Senhor deu a Moisés para que o povo na época pudesse seguir. E é tão engraçado que eu lembro do episódio, a Bíblia fala que o Senhor falou para Moisés: avisa o povo que eu vou falar com eles. Olha aqui para mim. Deus falou para Moisés, falou: avisa o povo para ele se reunir lá no pé do monte, que eu vou falar com todo o povo. E aí Moisés avisou, falou: ó, Deus quer falar com todo mundo. Preste atenção. A pessoa, você recebeu um WhatsApp, Deus quer falar com você. E aí o povo foi, a trombeta tocou lá em cima do monte, apareceu lá um fogo no céu, um trovão. E eles falaram, trombeta tocou, eles falaram: Deus está chamando, vamos para o pé do monte. Correu todo mundo para o pé do monte. Chegaram perto do pé do monte. Qual monte que foi? Qual monte que foi? Sinai. Sinai quer dizer a lei, tipifica a lei. E aí chegando lá, o povo chegou perto de Moisés, e eles viram aquela coisa acontecendo. Eles falaram: Moisés, faz o seguinte, Moisés, é o seguinte, fala você com Deus e traz para nós e transmite a nós. Tudo que você falar nós vamos obedecer. Tudo que você dizer nós vamos obedecer. Tudo que Deus falar para você nós vamos fazer. Mas por quê? Qual que era o temor do povo? Eles tinham medo de morrer. Porque a lei naquela época era assim. Era olho por olho, dente por dente. Se você não seguisse a lei de forma correta, você morria. A Bíblia relata que os filhos de Arão,
eram sacerdotes, e a Bíblia fala que um dia eles foram entrar no tabernáculo e eles pegaram um fogo fora do tabernáculo para entrar no tabernáculo. A Bíblia relata que eles morreram dentro do tabernáculo. Deus fulminou eles lá dentro, porque eles estavam carregando fogo estranho para dentro do tabernáculo. Então a lei naquela época era assim. Naquela época você se relacionava com Deus dessa forma. Mas preste atenção no que eu quero te falar. Deus tem o propósito, irmãos, de se relacionar com o homem baseado na sua graça. Deus tem esse propósito de se relacionar conosco dessa forma. E nós sabemos, irmãos, aqui a Bíblia relata que Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Está lá em Tiago capítulo 2, 23. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 3. E atentardes para o que traz o traje precioso. Não, esse mesmo, né? 23, irmão. Perdão. 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Olha aí, irmãos, Abraão creu no Senhor, isso foi-lhe imputado como justiça, diz o texto, e foi chamado amigo de Deus. Posso te fazer uma pergunta? Você se acha alguém amigo de Deus ou não? Como é que você se relaciona com Deus? Você acha que Deus, como que você se relaciona? Você tem Deus como amigo ou você tem Deus como alguém distante? Como alguém que quando você quer falar, você tem que achar um momento na agenda dele para ver se ele tem tempo para você. Como que você se relaciona com Deus? Você é alguém íntimo de Deus que fala com ele qualquer hora? Como que você relaciona com Deus? O irmão, quando ele vai orar, ele olha para o céu e fala: Senhor, você está aí? Dá um sinal. Tem irmão que quando ele olha para o céu, cai aquela estrela, né? Já viu estrela caindo? Quem já viu? Já viu? Só eu, aquela estrela caindo. Tem gente que fala: olha lá Deus está passeando. Ele olha para Deus lá longe, não é? Deus está tão longe. Eita, se Deus estivesse perto de mim, hein? Minha vida seria diferente. Mas tem pessoas que têm Deus tão distante de si. Aqui nós sabemos que Abraão, a Bíblia, o Senhor diz que ele era amigo de Deus. Sabe, irmão, ele se tornou amigo de Deus simplesmente porque ele creu, e não porque ele obedeceu os mandamentos. Nós sabemos que a lei foi dada, irmãos, 400 anos depois de Abraão. Isso que é tão poderoso, porque Abraão se relacionou com Deus antes da lei. Sabe, irmãos, para aqueles que pensam que não podem andar com Deus sem os mandamentos da lei, eu te recomendo que você observe como que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu estou dando aula no seminário para os irmãos, e a maioria daqui da Moreninha, os irmãos, né? Cadê meus alunos aí? Aleluia. E nós estamos destrinchando dois evangelhos, de Marcos e Lucas. Nós estamos vendo como que Jesus caminhou aqui na terra. Nós temos uma concepção de Jesus totalmente diferente. Muitas vezes nós nos relacionamos com Jesus na base da religiosidade. Nós não nos baseamos, não olhamos para Jesus numa questão simples, porque até a própria Bíblia diz que a fé é algo simples. Mas nós muitas vezes colocamos coisas que não tem nem na Bíblia para relacionar com Jesus. E aí nós começamos a avaliar desde o nascimento de Jesus, a sua infância, e começamos a ver as maravilhas que Jesus operou aqui na terra. E estamos lá, sabe, querido, destrinchando tudo isso de forma tão poderosa, que nós podemos ver como que Jesus andou na terra, como que Jesus operou, como que Jesus ensinou os discípulos de forma tão simples.
Então nós precisamos ter essa clareza a respeito da graça de Deus, porque somos nós, como às vezes cristãos, que acabamos colocando regras, pontos, né, para se relacionar com Deus. Colocamos 5 passos para prosperar. Colocamos assim tantos passos para a santidade. Nós queremos pontuações, regras. Às vezes nós falamos assim a respeito de fé. Nós falamos a respeito do favor de Deus como algo que nós não podemos explicar, mas muitas vezes isso não serve. Muitas vezes isso para nós não, é muito pequeno, é muito raso. Meu irmão, se você ler as Escrituras, se você ler a Bíblia, começa em Marcos e Lucas, começa por esse. Se você nunca leu a Bíblia, começa por Marcos e Lucas, só para você conhecer Jesus. Esse Jesus que nós estamos pregando para você, que morreu na cruz do Calvário, como que ele andou aqui na terra? E aí, ele é o padrão para nós. Jesus é o padrão de homem de Deus. Por ele ser Deus, na sua natureza humana também, né? Ele esteve na terra. Sabe, irmãos, mas vamos aqui, vamos avançar. Mesmo sem a lei, Abraão obedeceu a Deus num nível tão profundo, irmãos, que quase nenhum de nós imaginou. Você lembra quando Abraão foi sacrificar seu filho? Deus dá um filho para o homem. Pensa você, amigo de Deus, Abraão. E Deus lhe promete uma descendência. Deus promete a Abraão uma descendência. Deus diz para ele: você vai ser numeroso, vou te dar uma descendência. Abraão olha para a esposa, olha para ele, 2 velhos. Esse Deus aí está doido. Como é que eu vou fazer um filho desse jeito? E Deus dá o filho. Nós sabemos do texto, nós sabemos da história que Deus dá o filho a Abraão. E eles se tornam íntimos, amigos agora. Abraão, amigo de Deus. E aí nós sabemos que um dia o amigo pede para o outro amigo o seu filho que ele deu. Pensa você essa conversa, imagina essa história. Deus promete a descendência, Deus dá a descendência, Deus dá o filho, e depois Deus pede. Deus fala: agora você vai me dar esse filho. Pensa na história. Será que Abraão brigou com Deus? Que amigo dos infernos é esse aí? Desculpa a expressão. Que amigo louco é esse? Me dá um negócio, depois toma. Me dá um filho, me promete, agora quer pedir o meu filho, um único. Só esse que eu tenho, não tem mais, porque eu e minha esposa não dá mais para ter relação. Não tem mais condição de ter um filho. Minha esposa não aguenta nem mais um parto, ela morre. E nem eu aguento fazer o filho. Agora ele me pede o filho. Peraí, que amigo é esse? Peraí, que amigo é esse, meu Deus do céu? Como que eu vou dar meu único filho? É isso que está na Bíblia, irmão? Se você sabe de história bíblica, se você sabe da história de Abraão, você vai ver que Abraão obedeceu a Deus na hora. Quando Deus pede o filho a Abraão, Abraão chama o filho, chama o servo, fala: ó, se prepara que nós vamos viajar. E Abraão pega o filho e dá para o filho carregar a lenha para o sacrifício. Ele chama o servo, anda caminho de 3 dias, chega depois no pé do monte, ele fala para o servo: fica aí, que eu e o menino vamos ali fazer um sacrifício e já voltamos. Preste atenção no que Abraão falou. Só estou resumindo a história, depois você lê. Abraão fala: fica aqui, falou para o servo que eu e o menino vamos lá sacrificar e já estamos voltando. Como que vai voltar se o menino é o sacrifício? Como que volta se o menino era o sacrifício? Aí eu penso o menino perguntando: pai, cadê o sacrifício? O que nós vamos sacrificar? E ele fala para o menino: não, vamos chegar lá que você vai ver.
E se você ver a Bíblia, o que a Bíblia relata, irmão, a Bíblia fala que Abraão pegou a lenha que o menino carregou e colocou no altar, fez um altar de pedra e colocou a lenha e deitou o menino. Irmão, pensa a cabeça de Abraão nessa hora. Meu amigo, que amigão, hein? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Dá o filho, depois pede. Só dando uma endossada na história para você, para não ser tão teológico, para você entender um pouco. Pensa a conversa, pensa o pensamento de Abraão. Que amigo é esse? Eu sabia que estava fácil demais esse favor. Tem irmão que não pode nem ser abençoado. Ele fala, tem alguma coisa vindo aí, porque eu estou sendo muito abençoado. Já vai ter alguma coisa aí, alguma coisa vai acontecer. Será que Abraão pensou nisso também? Ele falou, deve estar acontecendo, vai acontecer uma já. E aí a Bíblia fala, para a gente encerrar o assunto, que Abraão colocou o menino no altar, colocou a lenha primeiro, colocou o menino, e a Bíblia fala que ele pegou o cutelo e levantou, irmão. A Bíblia relata que Abraão pegou o cutelo e levantou para sacrificar o menino, que ele obedeceu a Deus dessa forma, sem reclamações. Abraão entendeu, Abraão ele foi, e quando ele pega o cutelo, o Senhor fala, Abraão, não sacrifica o menino. E ele olha do lado, tem um cordeiro amarrado. E ele chama aquele lugar de... O que chamou o lugar? Deus proverá. O que é o nome? Esqueci. Me ajuda aí, seminarista. Tem um nome que ele chamou aquele lugar. Mas Deus proveu para ele o cordeiro. E Abraão volta com o menino de novo. E Deus conhece o coração de Abraão. Preste atenção, olha aqui para mim. A intenção de Deus não era matar o filho de Abraão. A intenção de Deus era conhecer o que está no coração de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa para você. Monte Moriá. Ele foi no Monte Moriá, mas tem um nome. Esqueci agora. Está no final, vocês acham. Pesquisa aí. Olhe para mim. E Deus queria conhecer o coração de Abraão. E assim Deus quer conhecer o nosso também, amém, irmão? Deus quer conhecer o nosso coração. Mas olha só, mas nós vamos entender isso hoje. Sabe, irmãos, mesmo sem a lei, Abraão obedeceu a Deus nesse nível. Ele estava disposto a subir o monte, sacrificar seu filho a Deus. Ele amava a Deus, irmãos, e era um homem de fé. E ele estava disposto a obedecer até o fim. Tudo isso sem conhecimento da lei. Quando Deus deu os 10 mandamentos, irmãos, ele sabia que o homem não era capaz de obedecê-las. Deus sabia disso. O homem não era capaz de obedecê-los, mas o homem sabia que ele era incapaz disso. Deus teve que dar a lei para mostrar a todo homem a sua incapacidade de obedecer. A sua incapacidade. Deus não deu a lei para que o homem cumprisse, mas a lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado por meio dela. Ah, pastor, mas como assim? Conhecer o pecado? Ô meu irmão, nós sabemos que o pecado hoje, desde do Éden, quando Deus criou o homem e colocou no jardim, a intenção de Deus era que o homem tivesse comunhão com Deus. Mas o homem pecou, nós sabemos disso. E o homem ficou afastado de Deus. E depois Deus deu essa sentença de morte. Porque Deus falou para Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. E aí então veio essa sentença. Então a partir dali o pecado habitou no homem. E todo homem que nasce, ele nasce com a natureza pecaminosa. Não é porque você quer, é a sua natureza. A sua natureza é pecaminosa. Ah não, pastor, eu não sou assim não. É assim. A criança tem essa natureza pecaminosa. Toda criança tem. Um dia uma irmã até brigou comigo. Ela falou, pastor, para mim criança é anjo.
criança é anjo. Eu falei, tudo bem, posso acreditar. Tem anjo do pau oco e tem anjo também. Tem alguns tipos de anjo. Porque se uma criança é anjo, quem que ensina ela a bater na cara da mãe antes de falar? Porque tem umas criancinhas, rapaz, não sei o que ela tem na mão, tem um imã que vai direto na cara da mãe assim, ó. Pá, pá, só na cara da mãe. E a mãe fala, ai que lindinha, não sabe de nada ainda. Sabe, claro que ele sabe. Sabe, mas não sei, tem um imã que vai certinho na cara da mãe. Pá, e só quando tem visita perto, sabia? Vai envergonhar. Você já viu isso? Isso se chama natureza pecaminosa. Quem que ensina uma criança a mentir? Você ensina seu filho a mentir? E por que criança mente? Ou só os meus que mentiam? A Rebeca, quando era pequena, ela gostava muito de iogurte. A Rebeca era fascinada em iogurte. E 6 horas da manhã nós escutávamos o barulho na geladeira. Cleque. Era a Rebeca que tinha acordado. Ela ia cedinho, acordava, tomava um iogurte. E depois nós acordávamos, ela falava assim, pai, posso tomar um iogurte? Eu falava, filha, você não tomou ainda não? Eu falava, não, também não. Não, ainda não. Eu falava, é mesmo? Que aquele barulho que teve agora assim, cleque, quem que foi? Ah, esqueci. Ah, esqueceu que tinha tomado um já. Você esquece que você almoça? Quero ver, esqueceu, não é? Você esquece que você acabou de comer um x-tudo? Irmão, nunca ensinei meus filhos a mentir. Mas isso é chamado de natureza pecaminosa. Irmãos, isso é natureza pecaminosa. Todo homem nasce assim. Não tem como, não é porque você quer. Sabe, irmão, entenda uma coisa: Deus não deu a lei para que o homem cumprisse, mas foi dada para isso, para conhecer o pecado. Romanos 5,20, a Bíblia diz sobre isso: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Olha lá, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, irmão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Gálatas 3,19 também a Bíblia diz assim, Gálatas 3,19, logo para que a lei, ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem é o nosso mediador? Quem é o nosso mediador? Jesus. Preste atenção, querido, ele pergunta. Posso falar uma coisa aqui? A agenda principal de Deus é a sua graça. A agenda principal de Deus é a sua graça, querido, entenda uma coisa comigo. Mas a lei, querido, ela foi adicionada por causa das transgressões. Pastor, o que significa transgressão? Romanos 5,13, Paulo diz que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, porque até a lei estava, olha só, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas entenda comigo agora, em outras palavras, havia pecado, mas o pecado não era transgressão, porque não havia lei ainda. Posso te dar uma ilustração? Suponha que você vá para um país, onde o limite de velocidade naquele país é de 80 km por hora. Essa é a lei do país. Você então atinge ali com o seu carro andando naquele país a 100 por hora. Isso significa o quê? Que você transgrediu a lei. Isso se chama transgressão. Você então dirige assim. Você já era um pecador, mas agora você se tornou o quê? Transgressor da lei. Porque você quebrou a lei. Então olha só, o pecado estava em nós, mas a lei foi dada para fazer do pecado uma
transgressão. Assim, a lei mostra quão pecaminoso nós somos. Se não tivesse a lei, nenhum pecador se arrependeria. Se não tivesse a lei então é boa nesse sentido. A lei então é boa nesse sentido, porque senão nós não viríamos o nosso pecado. Então preste atenção. Hoje, querido, no Novo Testamento existe ainda, pastor, mandamento? No Novo Testamento tem mandamento, pastor? Tem mandamento hoje, irmão? Sim ou não? Vamos avaliar 1 João capítulo 3, versículo 21. Amados, tem amado aqui? Tem amado aqui? Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. A pior coisa que tem, irmãos, é quando seu coração te condena. Mas olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 21 ainda. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. A pior coisa que tem hoje, irmãos, é quando você é condenado pelo seu próprio coração. Tem irmão que vive o tempo inteiro condenado. Deixa eu te falar uma coisa, o versículo 22 ele diz, ó: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Então tem mandamento, e fazemos o que é agradável à sua vista. Versículo 23, e o seu mandamento é esse. Vamos para o mandamento da graça? Vamos para os mandamentos da graça? Anota aí, tem 2 para a gente compartilhar agora. Esse é o mandamento da graça. Olha só, e o seu mandamento é esse: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Primeiro mandamento da graça, fé. Primeiro mandamento da graça, fé. Você está comigo? Fé. Olha só, segundo mandamento da graça, anote aí, segundo: e nos amemos uns aos outros segundo nos deu mandamento. Olha só que interessante aqui. E nos amemos uns aos outros segundo nos deu mandamento. Vamos avaliar isso agora. João diz, querido, que aquilo que pedimos dele nós vamos receber. Mas entenda uma coisa: por que guardamos os seus mandamentos? Se parássemos nesse ponto aqui, irmãos, nós íamos ficar um pouco confusos, pensando que se trata dos mandamentos da lei, principalmente quando diz de amar uns aos outros. Mas entenda uma coisa, ele completa agora explicando o seu mandamento. O seu mandamento é este: que creiamos. Então primeiro é esse, em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então Jesus nos ordenou o segundo mandamento. O mandamento que ele nos ordenou foi mencionado pelo próprio João. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Agora é um novo, não é aquele mandamento antigo, não. Não é os 10 mandamentos, não. Um novo mandamento vos dou. Agora ele cumpriu todos os mandamentos e revogou e nos deu outro. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. Qual que era o mandamento da lei em relação a amar? Qual que era o mandamento da lei, irmãos, em relação a amar? Amarás o teu próximo como? Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Era fácil cumprir esse mandamento, irmão? Era fácil? Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Meu Deus. Deixa eu meter a mão nos casais aqui agora, aleluia. Tem dia que você não acorda com vontade de matar esse marido seu? Não precisa olhar para ele, não. Eu só vou dar uma deixa. Se esse é um mandamento padrão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, tem dia que você acorda querendo morrer. Nem você aguenta você mesmo. Não, irmão, seja sincero com você. Tem dia que eu estou tão chato que nem até minha sombra eu brigo com ela. Tem dia que eu estou nojento. Agora pensa comigo, se não é fácil me amar, imagina amar o outro.
que é cheio de problema também, pior que os meus. Difícil cumprir aquele mandamento da lei, mas aqui Jesus nos fala: um novo mandamento vos dou. Um novo, diga comigo, um novo mandamento vos dou. Qual que é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também, olha só, vós uns aos outros vos ameis. O mandamento de Jesus é diferente do mandamento da lei de Moisés. Na lei de Moisés é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento de Jesus na graça agora é o seguinte: amarás, coloca lá, pode deixar lá ainda, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei. Esse é o mandamento da graça. O mandamento da graça hoje é assim. O Senhor disse que era um novo mandamento, não era algo que Ele pegou dos mandamentos de Moisés. O mandamento da lei era para amar o próximo como a si mesmo. Sabe, querido, mas você precisa entender isso. Se formos seguir esse mesmo raciocínio, podemos dizer a respeito do novo mandamento que amaremos uns aos outros na medida em que nós entendemos o quanto nós somos amados. Você só vai amar o seu próximo como a ti mesmo o dia que você entender o quanto Jesus amou você. Você quer ver seu casamento ser bem sucedido? É você olhar para aquela mulher, que, irmão, não é fácil amar uma mulher dia de TPM não, filho. 7 dias. Tem mulher que fica menstruada 5 dias, fica chata 20 dias. Verdade. Tem mulher que o bicho pega, gente. Mulher que é 7 dias de TPM, 7 dias para recuperar da TPM, 7 dias porque daqui 14 está voltando de novo. Irmão, é um trem de louco. E o coitado do marido, filho, pensa, ele tem que amar essa mulher. Mas o negócio está no seguinte: não é você olhar para ela e amar ela porque ela merece. Não, não. Se você olhar para isso, você não vai amar. Esse mandamento é diferente. Você tem que olhar para ela e dizer: oh, eu sou tão amado, Jesus me amou tanto. Jesus me amou tanto, mas como Deus me ama e me deu essa mulher para me amar também. Sabe, irmãos, é diferente. Não é pelo que você vê, não é pelo que você faz, mas é por aquilo que você recebeu. Não dela, mas de Cristo. Se for por merecimento seu e dela, acabou o relacionamento. Acabou, dia 5 vocês brigam. Outro dia violento. Aí, ó. Como que fica em paz em casa, meu Deus do céu? 20 dias menstruado e 5 dias brigando por causa do dinheiro. Olha aqui para mim, vou deixar isso para amanhã. Sabe, querido, mas nós precisamos entender essas coisas. O primeiro mandamento mencionado por João é que nós creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, irmão. Diferentemente da lei, o Senhor nos manda crer e não fazer algo. Sabe, querido, em que nós precisamos crer, pastor? Que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Esse é o amor que nós precisamos crer. Quando cremos em nome do Senhor, entendemos que nós somos amados e dessa forma cumpriremos o mandamento da graça. A lei dizia assim, na lei era assim: ame a Deus. Quantas vezes você já pregou, ou já ministrou, ou já ouviu alguém dizer: você está fazendo isso porque você não ama Deus? Você não ama a obra, você não ama Deus. Por isso que você está fazendo isso. Por isso que você é assim. Por isso que você cai no pecado. Por isso que você não dizima. Por isso que você está com essa vida miserável. Você não ama Deus nada. Já ouviu essa pregação? Se foi de mim, estou te pedindo perdão hoje, que eu já preguei isso. Já preguei uns anos atrás, muitos anos já preguei. Já falei isso para alguns irmãos. Você ama nada. Se amasse a Deus, você não estava assim, pecadorzinho, miserável. O pecado vai te achar. Posso te falar uma coisa? A lei era assim: ame a Deus. Mas hoje, querido, na graça o Senhor nos diz:
creia no amor de Deus por você. Sabe, querido, quanto mais você crê, mais você cumpre o novo mandamento. E qualquer coisa que você pedir, o Pai o ouvirá. Olha só, querido, nós precisamos ter essa compreensão. Quanto mais eu entendo o quanto Deus me amou, mais eu amo a sua obra. Preste atenção. Então, a indagação nossa hoje não é isso. Para que as pessoas possam fluir em Deus, crescer em Deus, a indagação não é essa. Você tem que amar Deus, você tem que fazer a obra de Deus, porque você tem que demonstrar o seu... Não é esse o foco. Sabe qual que é o foco? É você dizer, você é tão amado, Deus ama tanto você. E você, por ser tão amado, irmão, o que você faz para Deus é apenas uma gratidão do seu amor para com você. Não é porque você faz, porque você tem que amar a Deus. O mandamento não é esse. É diferente. Hoje eu pastorei porque eu sei o quanto eu fui amado por Jesus. Mas já pastoreei na lei também, dizendo, eu preciso pastorear, que senão eu não estou demonstrando meu amor por Deus. Hoje meu amor por Deus não está naquilo que eu faço. Hoje eu demonstro o amor por Deus por aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Quando eu acredito e tenho fé nisso e sustento isso na minha vida, eu vou ter prazer de servir ao Senhor. Eu vou liderar uma célula, não é porque é um mandamento da lei, mas é porque eu fui alcançado pelo amor de Deus. Agora não tem como um Deus que me amou tanto, um Deus que morreu por mim, um Deus que me justificou, me santificou, me regenerou, e, sabe, me tirou do pecado, me transportou para a luz. Eu não posso agora ficar aquém daquilo que Ele fez. E como que eu vou ficar aquém daquilo que Ele fez? Não dá. É muito amor envolvido, eu fui muito amado, agora eu preciso expressar esse amor, amando uns aos outros como Ele me amou. Por isso eu lidero, por isso eu pastorei, por isso eu discipulo, por isso hoje eu faço a obra do Senhor dessa forma, mas não porque eu preciso cumprir esse mandamento. Quanto mais você crê, mais você cumpre o novo mandamento. Na velha aliança, querido, o mandamento era o seguinte: obedeça ou morra. No Antigo Testamento era assim: obedece ou morre. Mas na nova aliança, querido, o Senhor nos diz: eu sei que você está cansado. Vai descansar, filho. Descanse. Descanse. Você está com fome. Eu ordeno que você coma. Hoje Deus é a sua provisão. Hoje nós temos a provisão divina. Hoje nós temos o Senhor. Sabe, irmão, quando recebemos a ordem de fazer algo que é próprio da nossa natureza, irmãos, nós obedecemos sem perceber. Você não tem que ficar lá alguém dizendo, vamos, não, você acorda dizendo, você acorda sabendo que é amado, sabendo que o Senhor te amou, você é alguém livre, filho amado do Senhor. Não precisa alguém ficar todo dia te lembrando, e dizendo, será que você é amado? Será que você ama? Preste atenção, meu querido irmão. O mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Esse é o mandamento da lei. Mas aqui João, ele define o amor dizendo, João 14:10. Perdão, 4:10. 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Está aqui. Mas nós preferimos ficar com o da lei. Nós preferimos Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo, olha só, a tua alma e de toda a tua força. Vamos, esforça, vamos, rapaz, ama Deus, ama, vai, ama. Teu irmão quer ficar assim, quer ficar o dia inteiro alguém carregando ele. Vamos, ama, vai amar, ama, você não ama, você não ama. Eu não, eu quero 1 João 4, versículo 10, coloque de novo, eu quero esse aqui. Eu fico nesse mandamento. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Eu prefiro se sentir amado do que ter que me esforçar para amar.
Eu fico com esse mandamento. E enviou seu filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu fico com esse. Se você quer ficar com o outro, depois você avalia os resultados. Só isso. Quem entende que é amado, o favor de Deus o acompanha. Mas entenda uma coisa, isso não se trata do quanto amo a Deus, mas isso se trata do quanto Deus me ama. Você não tem noção, irmão. Você não tem noção. A lei diz, é amar a Deus. A lei é eu amar a Deus. Mas a graça é, Deus me ama. E ponto. Não tem Deus te ama se você. Deus te ama se, não tem se. Não existe se. A Bíblia diz, se alguém coloca uma vírgula na palavra de Deus, é anátema, é amaldiçoado, está dizendo a Bíblia. Se alguém coloca alguma ênfase em, vamos pegar esse texto, Deus me ama se, vírgula, se você fazer assim, assim, assim. A Bíblia diz isso chama isso de anátema. Ai de quem acrescentar um tio ou uma vírgula sequer na palavra de Deus. Ai desse. Então fica a Bíblia. Se você for se aprofundar no original, ela vai te dar mais ênfase ainda. É só estudar um pouquinho. Só você fazer um pouquinho de estudo bíblico. Meu Deus, já estou acabando. Tá fraco, vocês estão esquecendo, né? Vocês estão esquecendo. Vou fazer de novo. Já estou terminando, irmãos. Animou agora. Agora eu vou até meia-noite, aleluia. Brincadeira, irmão. Mas preste atenção. João diz em outras palavras que não estamos mais debaixo da lei do amarás a Deus, mas da graça que diz, Ele de tal maneira nos amou. O mandamento que define a lei, irmãos, passou juntamente com toda a lei, mas isso não significa que não vou amar a Deus. Antes eu amarei, porque o seu amor por mim me conquistou, irmão. E aqui eu quero encerrar com alguns imperativos de Deus. As Escrituras declaram que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos capítulo 14, 17, projeta para mim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria, está dizendo o texto, no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Preste atenção. Mas nós temos que entender isso. Isso significa que o grande sinal de que pregamos o Evangelho corretamente é quando nós sentimos alegria, paz ao receber a palavra de Deus. Se, querido, preste atenção, o dia que você ouvir uma palavra que alguém te condena, você sai do culto condenado, desanimado, fala, e agora? Se não traz uma paz, se não traz uma alegria para você, isso não é o Evangelho da graça. É o Evangelho, mas da lei, não da graça. A da graça te traz paz e alegria no seu coração. Você faz a obra com alegria, você vem para o culto alegre, você sai daqui alegre, você vai para a sua sala, para a sua célula feliz, você vai reunir o seu discipulado feliz. Não é porque tem alguém, parece que vocês estão brincando de, quem já brincou de como é que chama? Polícia e ladrão. Quem já brincou? Só eu? Irmão, vocês não têm infância não? Já brincou de polícia e ladrão? Eu era bom de brincar de polícia e ladrão, hein? Lembra? Você corria, você ficava correndo da polícia. Tem irmão que fica assim, correndo da liderança da igreja. Vixe, lá o pastor, corre! Aí o pastor vem, ele vai fazer faz a obra, e o irmão sai correndo. Aí o pastor, corre! Meu discipulador está vindo. Meu discipulador está chegando. Estou frito. Ele fica igual aquele do TikTok. Deus está me vendo, está vendo. Ixi, estou frito. Não, mas pode falar com Deus que Ele te ouve. Ele te ouve, me ouve, estou frito. É aquele irmão, olha lá meu líder, estou frito. E que é aquele meu discipulador, estou frito. É o pastor Daniel, morri. Perdi minha cabeça.
pastor vai me matar, não fui na oração, essa semana esqueci o jejum. Presta atenção, querido, quero que você entenda uma coisa, é alegria. Isso significa que o grande sinal de que pregamos o evangelho corretamente é quando nós sentimos a alegria de estar junto, alegria de se encontrar, alegria de reunir, quando estamos felizes perto um do outro, porque nós somos igreja junto. Isso é tão gostoso, irmão. É tão bom se encontrar com o irmão, é tão gostoso estar junto. Porque o irmão tem o Espírito Santo, você também tem. O Espírito Santo é amor, ele tem amor, você tem amor também. E quando amor com amor se encontra, sai um coração cheio de amor. Mas pastor, tem hora que também tem que ter tem que ter faísca também. Mas tudo isso é amor. Até quando você briga, você não quer estar. É igual quando eu brigo com a minha esposa. Nós briga, viu, irmão? Tá? Eu e ela, nós briga. Mas eu e ela, a gente não sabe ficar brigado. Porque eu e ela não dorme. Se nós dormir sem resolver um trem, fica eu e ela rolando igual cobre em cima da cama. Ela fica rolando para um lado e eu rolando para o outro. Ela pega em mim, eu dou um chute nela. Aí ela vem, eu encosto nela, dá um chute, vira de X, eu viro também. E fica aquele troço a noite inteira e nem eu e ela não dorme. Porque é chato ficar assim. Crente que entendeu isso, ele não consegue ficar assim com o irmão. Ele quer logo chegar no irmão e pedir perdão, chorar, falar, não aguento ficar longe de você não, filho. Não dá, você não aguento. Sabe, irmão, isso é gostoso. Isso é tão bom. Mas preste atenção, olha só. Sabe, irmão, nós precisamos ter esse entendimento. O evangelho corretamente, irmãos, é quando nós sentimos essa alegria, a paz ao receber a palavra de Deus. Mas quando, irmãos, quanto a justiça, não seriam as nossas obras de obediência, pastor? Não seriam essas obras? No Novo Testamento, querido, duas justiças são mencionadas. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que depende da nossa obediência aos mandamentos se chama justiça própria. E como tem crente que gosta de andar por ela, chamada justiça própria, que não depende de fé. Ela não depende de fé. Obrigado, amor, pelo bilhete. Olha, te amo, obrigado. Ela escreveu. Pela fé, estou pregando fé. Preste atenção aqui em mim, por favor, estou encerrando. Agora eu vou demorar mais, aleluia. Preste atenção. Mas, querida, a justiça do reino de Deus, ela é a justiça baseada na fé, irmão. A justiça do reino de Deus é a justiça baseada na fé. É pela fé. Mas olha só, Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele estava aqui, querido, se referindo a esse tipo de justiça, aquela que procede de Deus, baseada na fé. É essa justiça que nós buscamos. Não estamos mais debaixo da lei em forma de ordenança. Nós já fomos libertos da lei. Mas isso também, querido, isso significa que não existe mandamento, pastor, no Novo Testamento? Não, eles existem, mas não são como os mandamentos da lei. É como se o Senhor dissesse, como o Senhor ordenasse: ordene ao homem faminto que coma, eu ordeno ao cansado que descanse. Esse é o mandamento da graça. Está faminto, eu tenho suprimento para você. Está cansado, eu tenho descanso para você. Esse é o mandamento da graça do Senhor. Sabe, irmão? E aqui nós temos essa clareza no meio teológico. Isso é chamado de imperativos. Antes de enfatizarmos aqui os imperativos, nós precisamos entender também alguns indicativos. Vou entrar no português aqui com você. Mas entenda uma coisa, na gramática todo verbo possui um tempo e um modo. O tempo é presente, passado ou futuro, mas o modo pode ser indicativo ou imperativo. E é claro, querido, que existe também o subjuntivo, mas isso eu não vou falar disso.
Os imperativos de Deus são baseados nos seus indicativos, que nos dizem o que somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Cristo nos amou e devemos amar a nossa esposa. Estou falando bem de casais hoje, né? Vai sair muito casamento aqui, eu estou achando. Sabe, querido, mas nós temos que amá-la como Jesus nos amou. E ela tem que nos amar como Cristo também nos amou. Mas porque nós somos ricamente perdoados, devemos perdoar livremente a quem nos ofende. Quem te ofende, querido, você tem que ser aquele. Conosco tem que ser assim. Porque eu fui achado em Cristo agora que me perdoou. Você lembra, querido, de tanto pecado que Ele te perdoou? Tanta coisa que antes de você conhecer Jesus, você fazia, você era. E quando você encontrou Jesus, você apenas pediu perdão e Ele perdoou seus pecados, cravou na cruz do Calvário, pegou a justiça dEle e cravou em você. E hoje te deu vida em abundância, te regenerou, te santificou, sabe, querido? Então, olha só que coisa poderosa, que você por si mesmo não pode conseguir. Santidade, vamos falar de santidade? Vamos falar de santidade? Você por si mesmo, você por você mesmo consegue se santificar? Você consegue dizer hoje eu não peco nem a pau, estou no jejum, estou no pão e água, né? Hoje eu não peco. Hoje pode vir qualquer capeta dos infernos. Irmão, é facinho de tirar a gente do sério. É facinho de você sair da bênção. É ou não é? Ou só eu que fico nervoso? No trânsito, em casa, na rua, no trabalho, você recebe um telefonema, alguém faz algo com você, facinho, não é? Agora, quando eu me relaciono com Deus nessa base, que eu preciso me santificar pelo meu comportamento, você vive em crise. Por que você vive em crise? Porque você não dá conta. Você por si mesmo não dá conta. Eu não dou conta, eu já me entrego logo, eu não consigo. Se eu não tiver a misericórdia de Deus me renovando dia após dia, eu estou frito. Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias eu tenho o perdão liberado. Todos os dias eu tenho a graça liberada. Todo dia eu tenho favor liberado. Não por mim, mas por Ele. Se fosse por mim, estava fulminado. Ia cavar um buraco, eu ia ter que cair e morrer. Mas o Senhor me alcançou, o seu amor me alcançou. Então hoje eu posso viver não por mim, mas por Ele, porque Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou. Sabe, querido, eu quero encerrar agora, eu vou encerrar mesmo. Nós somos criação, já não viveremos como ímpios, irmãos. Olha só, porque nós somos ricamente perdoados, nós devemos perdoar livremente, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Já não, olha só, usaremos o nosso corpo para impureza e prostituição. Nossa obediência, irmãos, aos imperativos divinos é apenas uma consequência do poder dos indicativos da cruz do Calvário. No Velho Testamento, as pessoas obedeciam para se tornar justas e santas. Agora hoje, no Novo Testamento, nós já fomos feitos justos, e dessa forma nós obedecemos, porque é assim que o justo vive. O justo vive assim, na obediência. Ele obedece, santificação para ele não é uma tortura, é uma vida natural. Já não é uma, sabe, não é, para ele é uma, sabe, querido, na lei as pessoas obedeciam para se tornar justas, mas na graça nós fomos feitos justos e por isso obedecemos. Por isso nós obedecemos, por isso que nós nos santificamos, por isso que nós nos separamos, por isso que nós somos assim. Sabe, querido, precisamos crer e confessar que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Tem alguém justo aqui? Em Cristo? Então olha só, mandamentos são para os ímpios. Nós lemos lá no começo, os mandamentos da lei ainda, ela serve para os ímpios, para os profanos, para os injustos. Sabe, querido, não é possível crer na coisa certa e não viver de maneira certa. Entenda isso que eu quero te falar. A sua conduta, irmãos, é sempre o resultado da sua crença. Sua conduta é o resultado da sua crença.
Então, se vivemos errado, é porque nós estamos crendo errado. Evidentemente, querido, o comportamento é importante, mas a ênfase maior é sempre naquilo que nós cremos. Mas nós sempre estamos enfatizando essa questão de conduta. É igual caráter e dons. Só que qual que é o maior problema da igreja hoje? É que nós muitas vezes não damos ênfase para o caráter das pessoas e mais pelo talento que ela tem. Que se ela tem um talentinho, meu Deus, está comigo, vai bombar, vai fluir, vai ser. E aí tem que estar perto de mim, por quê? Porque tem talento, mas não tem caráter. E muitas vezes não olhamos o caráter das pessoas, porque tem pessoas que não é frutífera, mas ela tem caráter. E eu quero dizer uma coisa para você: caráter você não burila. Muitas vezes a gente acha que não, vai andar comigo, ele tem talento, isso aí eu converso, isso aí eu falo, ele vai mudar. Não vai. Não vai. Difícil mudar. A única pessoa que muda caráter é o Espírito Santo. É só essa pessoa cair as escamas dos olhos dela e ela entender. Mas você não tem poder de mudar o caráter de ninguém. Eu já quebrei a cara com isso, olhando o talento das pessoas e falando, vai ser. Aí lá na frente ela mostra as suas garrinhas. Aqui sou eu. Aí eu falava, mas cadê? Você não era assim. Não sou, agora estou mostrando meu caráter. Talento, querido, talento você consegue aperfeiçoar. Talento aperfeiçoa, caráter não. Ontem eu preguei uma mensagem, eu tenho que encerrar. Preste atenção, querido, é só para você entender essa questão. Como que Deus age, como que Deus faz com o homem, sabe, irmão? Se põe de pé onde você está. Você precisa entender. Até as crianças estão entendendo. Aleluia. Mas entenda uma coisa comigo. Os indicativos sempre apontam para Cristo, irmão. Quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você contempla Cristo, mais você se torna parecido com Ele. Quanto mais de Cristo você contempla, mais se parecido com Jesus você fica. Quanto mais você contempla, nós precisamos contemplar Jesus, irmão. Precisamos contemplar os seus imperativos aqui. E eu quero dizer algo para você. Aqui em Efésios, irmão, Paulo apresenta os imperativos de Deus. Começando aqui no capítulo 4, versículo 25, ele diz: fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros, irmão. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque nós somos selados por Ele, e hoje Ele é a nossa marca. Efésios 4:30 ele diz, Efésios 4:32, perdoe aos outros, porque você foi ricamente perdoado em Cristo. Como que nós somos difíceis de perdoar as pessoas, irmão? Mas nós temos que ter essa compreensão dos imperativos de Deus. Nós temos que perdoar porque Ele te perdoou. Sabe, querido? Outra coisa, Efésios 5:1, a Bíblia diz, porque somos filhos de Deus, devemos agora procurar o quê? Imitá-lo. Lê um pouquinho, por favor, de Marcos e Lucas. Imita Jesus, só um pouquinho ali, naquelas passagens onde Jesus curou, libertou, foi comer com tanta gente, se relacionou com tanta gente. Pega só um pouquinho, pega 10% daquilo que Jesus fez e aplica na sua vida, você vai ver o que Ele vai fazer com você. Como que você vai expressar o amor dEle. Sabe, querido, isso é tão poderoso. Sabe, e é isso que nós temos que pegar para nós, procurar imitá-lo. Sabe, querido, ande em amor, porque Cristo nos amou e se entregou por nós. Então nós também precisamos andar em amor. Mas como que é difícil, né, irmãos? Isso é muito difícil.
porque já somos santos, nós devemos rejeitar agora a impureza. Nós somos mais filhos da desobediência, não somos mais filhos, perdão, da desobediência. Por isso, querido, não devemos agir como eles. Sabe, jovem, para de ser teimoso, para de desobedecer seus pais, por favor. Até quando você vai viver nessa vida? Entenda quem é você em Cristo. Sabe, querido, você não é mais filho da desobediência, não. Você agora é filho amado do Pai. Ele te ama. Você precisa expressar isso dentro da sua casa, porque nós somos luz, devemos andar na luz também. Marido, amai vossas esposas, porque você entende o quanto você foi amado. Mulheres, ame, esposa, ame seu marido, porque Jesus também te amou. Esses são os imperativos do Senhor, irmão. Os casais não se separem, porque sabem que o seu casamento representa a união de Cristo com a igreja, e Ele jamais se separará dela. Jesus não se divorcia da igreja. Oh, meu querido, os empregados devem fazer o seu serviço como ao Senhor. Se você trabalha em alguma empresa, trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Você vai ver o favor de Deus, você vai ver a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Quero orar com você nessa noite, mas eu gostaria que você orasse também, falando com o Pai, dizendo para o Senhor que você quer andar dessa forma. Você entendeu nessa noite os mandamentos da graça de Deus e você quer andar por ela, que é fé e amor. Simples, tão simples demais. Fé e amar os outros como Jesus nos amou. Isso é poderoso dentro de uma igreja de vencedor. Uma igreja que tem fé e ama uns aos outros como Jesus nos amou. Ah, querido, não tem como as pessoas virem aqui e dizer: olha, eu nunca vi isso. É isso, seu crescimento é baseado em duas coisas simples: ter fé e amar. Só isso. Pastor, mas não precisa ser alguém especial. Não precisa não. Pastor, não tem talento. Deus te aperfeiçoa, porque Deus é que qualifica o chamado. Sabe, não se preocupa com talento, não se preocupa com isso, para com isso. Nosso maior problema é esse. Nós ficamos caçando dentro da igreja a pessoa talentosa. Eu parei com isso. Eu estou procurando os que têm caráter agora. Não pode ter talento nenhum, mas se tiver caráter, Deus vai mover. Deus vai usar como nunca antes, para confundir os que são. Para confundir os que são. É assim que Deus trabalha. Se você se acha nessa condição igual eu, estamos aqui para isso. Vamos orar a Jesus, vamos falar com o Senhor, que Ele te aperfeiçoe na fé e no amor nessa noite. Que Jesus te aperfeiçoe nisso. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor e peça isso para o Senhor. Fala: Pai, me aperfeiçoa no amor. Me aperfeiçoa, Senhor, no amor. Me ensina a amar como o Senhor amou. Fala para o Senhor, irmão, faça isso agora. Fale para Deus, olha ao Pai, fala: Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou. Me ensina esses imperativos do Senhor. Me ajude a ter fé. Fala com o Senhor, irmão. Por favor, ore. Vou dar um tempo para você orar. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração, a ti, no Deus que olha o Senhor. Peça isso para Deus. Fala: Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar e crescer em fé. Peça isso, fala isso, irmão. É só isso, que duas orações simples. É pedir para o Senhor te ensinar a amar como Ele amou, como Ele vê. Fala: Senhor, me ensina a ver como o Senhor vê. Me ensina a ser como o Senhor é. Faça isso, irmão. Essa é uma oração tão profunda. Essa é uma oração tão profunda. Milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre. Deus já fez em mim.
só, vamos orar. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Coloque a mão no seu coração e ore ao Senhor junto comigo. Sabe, querido, eu creio que o Senhor está fazendo uma obra em nosso coração nessa noite. Eu acredito que o Senhor quer derramar o seu amor sobre nós nessa noite. O Senhor quer que você entenda que esse amor não depende de você, mas depende dele. Depende do quanto você entende que você foi amado. Depende do quanto você tem revelação, do quanto Ele te amou. Se você tiver revelação do quanto Deus te amou, você vai exalar esse amor. Você vai amar as pessoas que você fala que é tão difícil de amar. Ah, irmão, você vai querer estar perto. Ah, mas você vai querer se relacionar. Ah, mas você vai querer porque o amor de Deus, Ele te constrange dessa forma. Então, meu irmão, eu oro nessa noite para que o Senhor encha o teu coração, para que o Senhor encha teu coração desse amor, para que o Espírito Santo de Deus agora encha você desse amor. Seja cheio agora desse amor de Deus. Seja cheio no teu coração agora desse amor do Senhor. Assim como nós acabamos de ler, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Espírito Santo, toca agora, Senhor Jesus. Toca agora, Espírito Santo. Toca nesses corações aqui, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. E que possamos, Senhor, amar, expressar esse amor. Assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor derramou esse amor por nós. Espírito Santo, derrama agora, Pai. Derrama agora, Jesus. Derrama também sobre nós. Derrama também sobre nós. Nós queremos expressar. Nós queremos andar assim. É assim que nós queremos caminhar. É assim que nós queremos andar. Nós queremos, Senhor, expressar esse amor. Sabe, querido, nós acabamos de ler que nós devemos nos parecer com Jesus. Eu quero profetizar hoje em nome de Jesus que esse amor vai encher o teu coração. Esse amor vai te encher, que você vai se parecer. As suas atitudes serão como as atitudes de Jesus. O teu coração será como o coração de Jesus, que ama sem limites, que ama sem limite algum. Espírito Santo, derrama sobre nós. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Pai, nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Pai, nós queremos expressar esse amor, ó Deus, ao ponto das pessoas, ó Deus, nos ver dessa forma. Ó Deus, em nome de Jesus, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço ainda, Pai, nós queremos crescer em fé. Pai, nos ajude, Senhor, a crescer em fé. Tira de nós a incredulidade. Tira de nós, Senhor, ó Deus, todo o pensamento humano. Ó Deus, tira de nós toda a força humana. Ó Pai, não permita que andamos, ó Deus, segundo aquilo que nós estamos vendo, mas nós queremos andar segundo aquilo que a Tua palavra diz. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina e nos ajude. Pai, nos ensina a crescer em fé. Ó Deus, nos ajude a cada dia, para que possamos experimentar quais são, ó Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, Deus, nós queremos andar em justiça, em alegria, em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Vamos receber da parte de Deus nessa noite. Que Deus abençoe você. Amém? Que Deus te abençoe.